Os compositores geralmente falam que as suas maiores composições são feitas em tribulações, né? Ótimo. Eles passam por dificuldades para escrever louvores que edificam vidas. Maravilhoso. O escritor também tem que passar por essas tribulações para sair dos seus melhores textos? Mesma coisa. Porque, amigo, conexão tem a ver com as dores. Você se conecta com as pessoas pelas cicatrizes, pelas dores. Porque isso gera identificação. Então, se pegar minhas redes sociais hoje e pegar meus textos, eu falo muito de dores. Eu ataco e sou intencional nisso. Então, porque eu sou assim um homem de muitas dores. Então, por exemplo, eu posso falar de paternidade, porque eu tive problema com paternidade, mesmo tendo um pai presente. Em alguns aspectos, meu pai deixou de ser ausente. Meu pai deixou de ser presente e se tornou ausente. E faltou para mim essa figura do pai presente, porque meu pai trabalhava demais e eu tive algumas crises na infância. E hoje não. Hoje eu vivo o ápice da paternidade junto com meu pai. Assim, a gente desfruta disso juntos. Mas nem sempre foi assim. Então, quando eu falo de paternidade, quando eu falo sobre crenças, quando eu falo sobre identidade, quando eu falo sobre todos esses aspectos do processo de renúncia, eu sou um homem de renúncia. Eu larguei muita coisa. Eu não sou um pregador que não teve um estudo, não teve um ensino, que foi lá e viu no cargo eclesiástico uma oportunidade. Não, eu tive toda uma bagagem de estudo, eu me preparei, eu sou formado na área de logística. Sim. E hoje eu não executo, eu deixei um bom cargo em Foz do Iguaçu. Um cargo muito bom, eu era assim, financeiramente muito estável. E Deus me fez largar tudo para ser pregador. E eu entrei em crise com isso, entrei em guerra com isso. Eu tinha um bom emprego, tinha um bom salário, eu tenho casa própria hoje, tenho carro, enfim. Mas isso eu tive antes de ser um pregador. Nada contra quem tomou essa decisão, mas eu estou dizendo assim que eu fiz um caminho que foi bem difícil para mim. Sim. Eu não vi a oportunidade de ser um pregador como cabide de emprego, como muitos já fizeram. Mas eu não, eu tive que renunciar. Então, quando eu falo de renúncia, quando eu falo de dores, quando eu falo de cicatrizes, porque eu sou um homem de muitas dores. Então você expressa suas dores nos textos. Sem dúvida. E na verdade, isso renunciar dói, né, pastor? Sem dúvida. E os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, né? As minhas maiores poesias, eu tenho muitas poesias, muitos poemas escritos, e foram, assim, as melhores foram nos momentos mais difíceis da minha vida. As melhores mensagens que eu preguei foram nos dias que eu estava mais vazio. Foi nos dias que eu estava mais dependente de Deus e da graça. Porque a crise do pregador é ele ter que subir no púlpito pregar quando ele precisa sentar para ouvir. Essa é uma grande crise. É você ministrar quando você precisa ser ministrado. É você ter que sentar para falar quando você precisa sentar para ouvir. E é nessa hora que Deus te usa, porque o seu nível de dependência de Deus é muito grande. Não que Deus não te use em outros momentos, mas nessa hora Deus usa você na essência, porque você está vulnerável. Então as dores nos tornam vulneráveis. E nesse momento, parece que o Espírito Santo ele gosta desse momento de vulnerabilidade para liberar sobre nós porções assim inimagináveis. É muito bom você ler um texto bíblico, você preparar uma mensagem quando você está numa crise, você escrever um poema, uma poesia, você escrever um texto, em um momento que você pegar aquela crise sua e colocar em letras, isso torna aquilo valioso e prazeroso e gera uma conexão muito grande e assertiva com quem vai ler depois. É quando as lágrimas começam a borrar a escrita, né, pastor? Lamentações de Jeremias, amigo. As vulnerabilidades, as fraquezas de Jeremias são maravilhosas. Tanto que ele tem a principal frase de Jeremias está contida num capítulo, que é o capítulo de número 3 de Lamentações, de uma das maiores crises de identidade. Jeremias está no tempo do exílio. Sim. E ele está lá dizendo para o povo não ir para o exílio e o povo está indo. Ele está pregando, o povo não está ouvindo. Imagina você ser um pregador que tem uma palavra profética que ninguém te ouve. Você tem um direcionamento da parte de Deus, ninguém quer saber. Você está falando para o povo não ir, porque se eles forem vai ser prejudicial, a colheita vai ser amarga, e ninguém está ouvindo. Isso gera nele uma crise muito grande. Aí o que Jeremias vai fazer? Ele escreve o capítulo de número 3 e ele vai culpar Deus. Ele precisa achar um culpado. Quem nunca? Em um momento de vulnerabilidade. Então ele fala, Senhor,
O Senhor me colocou como um leão em emboscada. O Senhor fragilizou os meus ossos. Tudo culpando Deus. Até que ele em um momento de cair na real, de cair em si, ele coloca: eu quero trazer a memória. O que pode me dar esperança. Aquilo que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Quando ele fala isso, ele divide de um Jeremias frustrado para um Jeremias que começa a ter esperança. Ele diz assim: não, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a bondade do Senhor. O mesmo Jeremias muda no mesmo capítulo, tem 2 Jeremias. É como se fosse um Jeremias sem entender o propósito de Deus, vivendo apenas o processo. Pronto. E o Jeremias que começa a viver... A lá Abacuque, né, que inicia o seu livro no capítulo 1, questionando: até quando, Senhor, clamarei eu, o Senhor não escutarás? Até quando, Senhor, gritarei violência, o Senhor não socorrerás? Isso. Até quando, Senhor, virá o vexame, os injustos prevalecendo sobre os justos, os pecadores prevalecendo sobre os santos? O Senhor não vai fazer nada para ajudar. Capítulo 2, Deus responde a Jeremias, fala o porquê ia permitir o cativeiro. Abacuque, né? Capítulo 3, ele entende o propósito e diz: porquanto... ainda que a figueira não floresça. Mas aí em Abacuque, se você observar, são nos capítulos, que mudam os ciclos, que muda o espírito. E Deus precisou responder, né? Jeremias, no mesmo capítulo. Se pegar o capítulo de número 3 até o verso 20, é um Jeremias. 21 para baixo é outro Jeremias. É um outro espírito. É o mesmo Jeremias, melhor dizendo, mas é um outro espírito. Mas se você pegar isso, é poético. É poético, é maravilhoso, porque é o Jeremias na essência, né? Humano, nas suas né? vulnerabilidades, no lado humano dele aflorado. E isso gera uma conexão muito grande, né? Então eu amo escrever sobre dores. Eu sou intencional nisso. Então, se me perguntarem assim, qual que é a chave principal, são as dores. Eu ataco as dores. As dores. Então o senhor concorda com a frase: eu não quero pecar aqui, mas se não falha a memória, expurgam aquele a quem Deus mais usa e aquele a quem ele mais esmaga? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. T.D. Jakes tem um livro sobre esmagamento, né? Também. Que é maravilhoso, ele fala muito sobre isso. A prensa, né? A prensa. A prensa, ela é necessária, né? Então, assim, as pessoas, assim, eu sou muito rotulado, sempre fui muito rotulado, né? Todos nós somos, à medida que a gente vai crescendo, e, enfim, todos nós somos questionados aos olhos das pessoas, enfim, no julgamento que elas têm sobre nós, mas são poucos que conhecem a nossa história, sabem de onde nós saímos, de onde nós viemos, o que deixamos para trás. Por isso que eu sempre digo, amigo, Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. Uau. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que temos. No reino de Deus, nós somos conhecidos pelo que nós deixamos para trás para ter o que temos. Então, você é do tamanho das suas renúncias. Mais importante do que o que você tem é o que você abriu mão para ter o que você tem. Eu não quero saber do que você tem. As pessoas aplaudem o que você tem. Mas, na visão, na ótica do reino, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, né? Então, e é difícil. Olha como é difícil a renúncia. Jesus poderia ter entrado no barco de Simão Pedro, ter visto Simão Pedro largando as redes e ter dito assim para ele: Simão, larga isso aí, acabou o seu tempo. Larga barco, larga a rede, vem comigo. Mas Jesus não faz isso. Jesus pega o camarada, prega dentro do barco dele, leva ele para dentro do lago, faz ele ter a melhor pesca da vida durante o dia. Quando o barco estava cheio de peixe, Jesus olha para ele e diz: agora larga tudo. Porque largar barco vazio e rede vazia não é renúncia, irmão. Porque renúncia é o que te custa. O que não te custa não vale nada. Não vale se não custa, não vale nem para você nem para Deus, não vale nem para mim nem para Deus. Agora, o que me custa é renúncia. Se doeu, é renúncia. Então, imagina Pedro olhando para aquele barco. Era o auge, era o ápice. Os pescadores estavam largando os outros barcos para vir pegar peixe no barco dele. O nível de influência dele ali na beira do lago subiu, né? Foi para o meio do lago durante o dia e fez a pesca que fez. A empresa agora ia crescer, Só né? que Jesus olha para ele e diz assim: você precisa me tornar maior
do que o milagre que você vivenciou. A prioridade do Que reino... lugar que eu estou na sua vida? Então, Nexa, se eu sou, porque ele está de joelhos, ele ficou impactado, ele se rendeu. E aí, só que o gesto de rendição não é maior do que a decisão de se render. Porque tem gente que vive de gesto, mas não decide. A decisão é mais importante. Aí Jesus olha para ele e diz, larga tudo e me segue. Aí ele decide, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Uau. Então, você é do tamanho da sua renúncia. As pessoas vão aplaudir os números dos seguidores nas redes sociais. As pessoas vão aplaudir o seu alcance, o algoritmo. As pessoas vão aplaudir as suas agendas, os lugares grandes que você prega. Só que Deus conhece a sua história. Aí Deus vê o que você deixou para trás. O que você largou. E renúncia, amigo. Eu amo falar sobre renúncia. Pastor Fábio, renúncia é entender que com Deus a gente entra perdendo. Com Satanás você entra ganhando. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo sempre vai te oferecer. Com o diabo, toda decisão que se toma, pautado em Satanás e na tentação, naquilo que ele quer que você esteja, tem a ver com os banquetes que ele te oferece. Agora com Deus não. Com Deus é tire a sandália dos seus pés. Comigo você entra perdendo. O nível que você vai viver, Moisés, é tão grande que eu preciso que você tire. Então Deus sempre tira para depois colocar. Deus sempre arranca, Deus sempre vai querer que a gente arranque para colocar. E às vezes Deus vai pedir, só que tem momentos que Deus não vai pedir, você vai ter que tirar sem Deus pedir. Que é o caso de Daniel, na Babilônia. É entregar sem pedir. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele assentou no seu coração renunciar. Não teve nenhum pedido. Mas o coração dele estava tão conectado com o Deus dos pais, o Deus que ele servia, que ele disse, não, essa mesa aqui não é para mim. Ele conhecia a fonte. E quando você conhece a cozinha, o que está sendo servido na mesa... Isso é forte. Ele conhecia a cozinha da Babilônia. Ele sabia o que estava sendo oferecido ali. Ia contra os princípios. Então não precisou vir um anjo dizer, você tem que... Não, ele olhou a proposta. E ele viu que o propósito tem que ser maior que a proposta. Então tem uma proposta, banquete maravilhoso. Mas quando você conhece a cozinha, tem restaurante por aí que a gente às vezes vai sentar para comer, então que comida maravilhosa que você não foi na cozinha. Depois que vai na cozinha, muda totalmente a ideia. Porque para Deus, a fonte é tão importante ou mais importante do que aquilo que está sendo oferecido. Lembra de Sansão? Sim. O mel, a fonte estava estragada. O problema não era o mel. Era da onde tirou o mel. A fonte. Então, a renúncia tem que ser na fonte, tem que ser na origem. E aí que Deus testa o seu coração. É perfeito isso aí. Tem até uma frase também que eu gosto muito dela. Quem vê alguém sendo honrado por Deus, não vê esse alguém o tanto lindo. quanto ele honrou a Deus através das suas renúncias, né? Eu amo isso. É aquilo que tu falou. Às vezes o camarada vê você em destaque, mas não vê o tanto que essa pessoa fez para honrar a Deus através das suas renúncias, noites mal dormidas, rejeição, desprezo, sofrimentos que só um escolhido e só um chamado passa realmente, né? São as dores que um escolhido e um chamado passa. Às vezes, uma pessoa que não tem esse chamado de estar à frente, de exercer uma influência no reino como o senhor exerce, hoje existem bastante influência, né? Mas existem os influencers que influenciam para putaria, desculpa a expressão. Sim. Mas aqueles que influenciam no reino, Sim. eles sofrem. Eles sofrem. Porque geralmente para você influenciar para o que é bom, você tem que sofrer retaliações do adversário, do mal. Então as dores são perceptíveis para aqueles que estão sofrendo. Talvez não é perceptível de forma externa, mas internamente a família sabe as dores que você sente. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Quem está próximo, eu sempre digo, de longe a gente nunca conhece ninguém. Por isso que a mesa é importante. O púlpito não revela o pregador. As agendas não revelam o pregador. As redes sociais não revelam. O que revela é a mesa. Então, você quer conhecer alguém, você tem que trazer para perto, tem que trazer para a mesa da intimidade, tem que trazer para a comunhão. Porque na comunhão você vai ver quem é quem. Na comunhão se revela, né? Teve muitos pastores que cometeram erros de dar o seu púlpito para quem nunca esteve na mesa.
Entendeu? E hoje eu vejo muitos pastores preocupados com isso. Antes de você ter o púlpito da minha igreja, antes de você assumir a plataforma, eu quero te conhecer na mesa, eu quero saber quem você é, eu quero ouvir seu coração, quero saber quem fala no seu coração, quem ministra no seu coração, quem te lidera. Né? Que você é um Jonas, que ninguém sabe de onde você veio, de que povo és tu, que ocupação é a sua. Né? Não dá para fazer essas perguntas depois que o barco está naufragando, tem que fazer antes. Então faço antes como? Traz para a mesa. Porque na mesa se estabelece a aliança. Quando a aliança é estabelecida na mesa, irmão, aí é diferente. Porque na mesa não tem o pregador, não tem o pastor, tem o ser humano. E Jesus, quando queria conhecer o coração dos discípulos, ele trazia para a mesa. Jesus amava estar em Betânia, porque em Betânia ele era recebido na mesa. Então, a mesa, ela revela quem nós somos de fato. A mesa da comunhão. Outro dia um pastor me ligou falando assim, pastor Júlio, a igreja tem crescido muito e eu estou aqui, rapaz, colocando cadeira, mas eu estou com dificuldade de criar conexão, de criar um vínculo. Eu falei, pastor, o senhor está aumentando o número das cadeiras, mas não está aumentando o número da mesa. O senhor precisa aumentar o tamanho da mesa, para que haja esse vínculo, para que haja essa conexão, para que haja relacionamento, para que haja comunhão. Então, esse é o segredo. Então, na mesa a gente sabe quem é quem. E na mesa a gente vê as cicatrizes, não vê só os dons, não vê o talento. No púlpito você vê o talento, você vê o orador, mas é na mesa que você vê, de fato, quem é ele e quem rege a vida dele, né? O curso da história dele. Infelizmente, muitos vivem em contradição daquilo que prega quando está à mesa, né? Na mesa ele mostra ser uma pessoa totalmente oposta daquilo que prega. É a história da família, né? Em que o pai acaba tendo um sucesso ministerial, tendo um êxito ministerial, e de repente ele é aplaudido por tudo, por todos, por todo o corpo de obreiro. E o filho observa bem o pai, a alegria, as pessoas abraçando ele, cuidando das pessoas e tal. E de repente a criança olha para a mãe e fala, mãe, bom se papai fosse assim na mesa de casa, né?